Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Ah, a gente estava falando de soluções, como preparar soluções e como podemos expressar a concentração de uma solução, né? Então a gente discutiu várias maneiras de expressar a concentração de uma solução ou de uma amostra. E a gente falou das soluções concentradas, então a gente falou da fração molar, a gente também falou do porcentagem em massa, porcentagem em volume e da molaridade e normalidade, né? Então, mas quando a concentração é muito baixa ou quando as soluções são muito diluídas, a gente tem que usar outras unidades, né, de concentração. Por exemplo, já falamos do fração molar, a gente falou do porcentagem em massa e volume, molaridade e normalidade. E na aula de hoje a gente vai falar sobre essas unidades, né, PPT, ppm, ppb, que são unidades usadas para concentrações muito baixas. Por exemplo, microgramas por ml, ou nanograma. Como falei antes, né, para soluções muito diluídas, a gente usa a unidade de concentração como ppm, ppb e ppt, né? Onde estas são proporções de massa ou número, né? E ppm é parte por milhão. Então, quando a gente tem uma parte de uma substância em 1 milhão parte de uma outra, a concentração dessa amostra em questão seria 1 ppm. Então, 1 ppm significa uma parte por milhão. Ou, a gente sabe que podemos escrever desse jeito também, parte por bilhão é conhecido assim da forma abreviada ppb. Então, quando você vê uma concentração ppb, isso é ainda menor a concentração, porque não é partes por bilhão. Então, um ppb significa uma parte de um componente A numa amostra, né? No 1 bilhão é parte de uma amostra. É concentração bastante muito baixo mesmo, porque veja, no 1 bilhão da parte você tem só uma parte de uma componente, então essa é uma condição muito baixa. E ainda a gente tem o PPT, né? Esse PPT a gente precisa definir, né? Porque pode ser parte por trilhão, ou pode ser parte por milhares, né? Então, o T em inglês é parts per thousand. O T é thousand, né? Thousand é mil. Mas T também pode ser parts per trillion, certo? 1 trilhão. Então, toda vez que você usa essa abreviação PPT, você tem que definir se é por milhares ou se é por trilhão, entendeu? Isso é uma concentração um pouco maior que ppm, e se é parte por trilhão, é uma concentração muito baixa, mais baixa que com ppb, né? Claro. Então, vamos discutir cada uma dessas. Quando a gente tem uma concentração muito baixa, pode usar as unidades de concentração ppm, ppb ou porcentagem em miligrama. Isso depende das amostras, né? Para uma amostra sólidas, quando a gente mostra o peso a peso, né? A massa a massa. Então, por exemplo, 1 ppm, nesse sentido, seria 1 miligrama por quilograma. Mas também é possível a gente dissolver um sólido num volume, dado volume, né? Por exemplo, uma parte do 1 miligrama de uma amostra em 1 litro, a gente vai conhecer como ppm, né? Mas também é possível misturar dois líquidos. Nesse caso, 1 ppm seria 1 microlitro por litro, certo? E é claro, né? A gente também pode usar miligrama por quilograma ou micrograma por grama, né? Dividindo os dois por mil, da miligrama vai ser convertido em microgramas e quilograma vai ser convertido em gramas. De mesmo jeito, ah, dividindo uma miligrama por mil dá microgramas e dividindo 1 litro por mil dá 1 ml, né? Porque sabendo que 1 litro tem 1000 ml. Então, essa é a conversão. Então, tanto faz. O ppm você pode representar desse jeito, miligrama por litro ou micrograma por ml, né? No caso, quando você coloca uma amostra sólida num líquido. Ou desse jeito, por exemplo, microlitros por litro ou nanolitros por ml, quando você mistura
um líquido em outro. Então, olha, aqui a razão é massa, 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 volume e volume, volume. Então, são três maneiras ah, diferentes, né? Dependendo do tipo da solução, do soluto e solvente. Bom, vamos discutir cada um desses em detalhes, né? Para amostras sólidas, para amostras sólidos em líquido, uma solução, né? Quando você aqui para amostras líquidas, como eu falei, né? Quando você dissolve uma certa quantidade do um soluto em num dado volume do solvente, a gente fala que as amostras são líquidas, né? Por exemplo, a porcentagem em massa-volume, a gente viu que é a massa do soluto dividido por volume da solução, do volume da amostra, vezes 10 a 2, né? Então, o fator é 100, entendeu? É porcentagem. Para milhão, ppm, parte do milhão, a gente tem o grama do soluto dividido por volume da amostra em ml a 10 a 6, né? Então, a 10 a 6, esse é a fator que é responsável para esse nome, né? ppm, parte por milhão. 10 a 6 é 1 milhão. O ppb, aqui a gente usa 19, porque aqui temos a massa do soluto, o volume da amostra em ml, vezes 19, e a concentração seria ppb, né? Grama do soluto por ml da solução. Tem esse jeito também, em vez desses, a gente pode usar as fórmulas diretos, né? Por exemplo, ppm, você pode representar desse jeito, mas também pode representar direto aqui, ó. Porque esse aqui, você tem volume, ml, aqui também tem ml, mas aqui, olha, aqui temos gramas e aqui 16, né? Então, gramas vezes 16 dá microgramas. Então, aqui, em vez de colocar separado, a gente pode colocar direto aqui. Do mesmo jeito, gramas vezes 19 dá nanogramas. Então, aqui podemos colocar nanogramas por ml, como está mostrado aqui. Então, vocês precisam decorar isso, na verdade, né? É fácil, porque o ppm é 1 micrograma por ml ou 1 miligrama por litro. Micrograma vezes dividido por 1000 dá miligramas. E ml dividido, multiplicado por 1000 dá litros, né? Ou microgramas multiplicado por 1000 dá miligramas. Então, aqui, do mesmo jeito, o ppb, parte por bilhão, são 1 pp é 1 nanograma por ml. O ppt seria o picogramas, né? 10 a menos 12 por ml, ou nanogramas por litro. Então, aqui, ó, a parte por trilhão que a gente está falando nesse caso, né? Bom, vamos discutir agora como podemos preparar uma solução em ppm, né? Por exemplo, o professor pergunta para vocês, pede vocês, né? Prepare uma solução do cloreto de sódio a 1000 ppm em 500 ml. Então, eles estão fornecendo duas informações: o volume final da solução e qual que seria a concentração. A concentração seria 1000 ppm e o volume final 500 ml. E aqui a gente não precisa a massa molar, massa equivalente, essas coisas a gente não precisa, né? Porque o cálculo é bem simples. Olha, agora sabemos que 1 ppm é 1 miligrama por litro. Portanto, 1000 ppm significa 1000 miligramas por litro, né? É fácil. Agora, a gente em 1 litro você precisa 1000 miligramas, mas a gente tem que preparar uma solução do 500 ml, é metade, então isso também vai ficar metade. Para preparar a solução do 1000 ppm, em 1 litro preciso de 1000 miligramas. Para preparar 1000 ppm em 500, metade do volume, eu tenho que dividir por 2, né? Esse número de miligramas. Então, para 0,5 litros, que é 500 ml, eu vou colocar 500 miligramas. Mas aqui, ó, aqui temos a fórmula do ppm. Então, a gente pode usar esse raciocínio ou a gente pode usar essa fórmula. Por exemplo, ppm é micrograma por ml. Então, micrograma por ml ou miligramas por litro, né? Então, sabemos que 1 ppm é 1 micrograma por ml. Portanto, 1000 ppm seria 1000 microgramas por ml. E isso 1000 ppm igual 1000 microgramas por ml significa que cada ml tem que ter 1000 microgramas. E se eu tenho que 500 ml, né?
Para 1 ml, 1000 microgramas. Para 500 ml, quanto eu preciso do sólido da NaCl? É só fazer uma multiplicação cruzada e dividindo por 1, né? É a regra do 3. Então, a massa do NaCl seria S vezes S dividido por 1, que dá 1000 vezes 500, né? Então, dá 500 mil microgramas dividido por 10 a 3, né? Para converter em miligramas, esse 500 mil microgramas é igual a 500 miligramas. Porque vocês sabem que 1 miligrama é igual a 1000 microgramas. Então, dá para fazer essa conversão fácil. Então, vocês podem fazer esse raciocínio simples, ou vocês podem usar essa maneira, dessa maneira. Ainda tem um terceiro jeito de fazer isso, né? Olha, aqui agora já sabemos que você tem que pegar 500 miligramas dos NaCl, colocar num frasco e diluir até esse ponto, né? Aqui tem um ponto, então diluir até esse ponto. Agora, tem um terceiro jeito de fazer o mesmo cálculo, né? A gente sabe que ppm, massa-volume, é a massa da amostra em gramas dividido por volume da amostra em ml 10 a 6, né? Para ser em ppm. Agora, a gente precisa medir o peso, né, em gramas. Então, eu tenho que fazer um rearranjo dessa equação para dar essa equação. Então, o peso seria ppm vezes volume dividido por 10 a 6. Aí, como eu preciso 10 ppm e eu tenho 500 ml dividido por 10, dá 0,5 gramas ou 500 miligramas. Então, tanto faz se vocês usam essa maneira ou essa terceira maneira, a gente chega na mesma conclusão, né? São a mesma coisa. A ideia é para que precisamos pesar 500 miligramas agora e colocar em esse frasco e diluir até o ponto. Então, isso seria um 500 ml de solução que tem uma concentração 1000 ppm. Agora vamos falar das amostras sólidas. Quando a gente tem um analito numa amostra, o soluto numa amostra, com concentração muito baixa, a gente usa essas unidades de novo, né? PT, que parte por milhares, né? Em inglês é parts per thousands. ppm parte por milhão, o ppb parte por bilhão. E a fórmula de todos é a mesma, que é a massa da amostra em gramas, massa do soluto ou analito em gramas, dividido por massa da amostra, vezes 10 a 3 no caso do PT, 10 a 6 no caso do ppm e 10 a 9 no caso do ppb, né? E como eu expliquei antes, quando a gente multiplica gramas por 10 a 3, isso se converte em miligramas. Então, a gente pode falar, em vez desse fator, vezes desse 10 a 3, a gente pode escrever miligramas por grama. E não precisa escrever dessa forma. Então, o PPT pode ser miligramas por grama, ou pode ser grama por quilograma, né? Do mesmo jeito, ó, o grama vezes 16 dá microgramas. Então, a gente pode escrever, em vez do grama vezes 16, microgramas dividido por grama. Então, micrograma por grama também é ppm, do mesmo sentido, nanograma por grama é ppb. Então, vocês, como eu falei, precisa lembrar dessas unidades, né? Para poder usar elas. Vamos considerar um exemplo agora. Esse exemplo fala que 2,6 gramas de uma amostra de uma planta, né, foi analisado e descobrimos que tem 3,6 microgramas do zinco, né? Qual é a concentração do zinco nessa planta em ppm e em ppb? Então, aqui a gente tem ppm, que é micrograma por grama, e aqui tem ppb, nanograma por grama. Ó, a quantidade da amostra em gramas. Então, aqui gramas não precisa converter, mas a quantidade do zinco está no micrograma. Aqui é micrograma. Então, para cálculo de ppm é fácil, porque a gente tem 3,6 microgramas dividido por 10 a 6 gramas e fica fácil de calcular o ppm. Mas para ppb, a gente tem que converter 3,6 micrograma para nanograma, né?
e a quantidade da amostra já está no grama. Então vamos fazer isso agora. Em ppm, como o ppm é micrograma por grama, então eu pego 3,6 microgramas do zinco, dividido por a quantidade da amostra em gramas, 2,6, dá 1,4 micrograma por grama. E como 1 micrograma por grama é ppm, eu posso escrever 1,4 ppm. Agora, em ppb, precisamos converter esse microgramas para nanogramas. Então, a gente sabe que um micrograma tem 10 a 3 nanogramas, né? Então, aí eu tenho que multiplicar isso por 1000 microgramas, multiplicando por 1000 dá nanogramas. E agora eu tenho nanogramas e aqui tem um grama, então a resposta é 1,4 10 a 3 nanogramas por grama. E como nanograma por grama é igual a um ppb, então eu posso dizer que tem 1400 ppb. Aqui, olha, a mesma concentração em ppm, 1,4 ppm, e aqui é 400 ppb. Isso significa que 1 ppm é igual a 1000 ppb. Ou também tem outro jeito de escrever, se a gente quer converter para porcentagem, né? 1 ppb é igual a 10 a menos 7. Aqui é um outro exemplo que diz 2,5 gramas de amostra de solo contém 5,4 microgramas do arsênio 3+, que é tóxico, né? Qual é a concentração do arsênio em ppm? Agora a gente tem a quantidade do arsênio em microgramas e temos a quantidade da amostra em gramas, então não precisa fazer nenhuma conversão, é só dividir um por outro, né? Então, um ppm é um micrograma, ppm é soluto em microgramas dividido por a quantidade da amostra em gramas, e eu tenho os dois valores aqui. Então, é só dividir 5,4 microgramas por 2,5, que dá 2,16 microgramas por grama, ou seja, 2,16 ppm. Agora, temos outro jeito, né? De fazer a mesma coisa, usando a fórmula inteira. Então, o ppm é a massa do soluto dividido por massa da amostra, vezes 10 a 6. Nesse caso, os dois são em gramas. Então, esse micrograma tenho que converter para gramas primeiro. Então, ppm arsênio seria 5 vezes 4 microgramas. Aqui é o fator de conversão, né? Que converte 1 grama é igual a 10 a 6 microgramas, dividido por a massa da amostra, vezes 10 a 6, 2,16 ppm de novo, o arsênio. Então, tanto faz, vocês podem usar o raciocínio simples ou podem usar a fórmula para poder calcular o ppm da amostra. Aqui temos um outro exemplo, né, da análise da amostra do sangue para determinar o teor do glicose, que é muito importante, né? Vocês devem ter feito exame do glicose, e a resposta geralmente é no miligrama por decilitro, né? Na ficha do laboratório. As condições são geralmente dadas em miligramas por decilitros. Agora vamos ver como podemos calcular a concentração em ppm ou do miligrama por decilitro do glucose numa amostra 25 microlitros da amostra, né, que foi analisada, e o teor do glicerol que foi determinado é 26,7 microgramas. Então a gente tem que calcular ppm e miligrama por decilitro. E a gente sabe que o ppm é 1 micrograma por ml, né? Então a amostra aqui já está no microgramas. Então eu não preciso converter isso. Então já vou colocar o micrograma aqui, mas aqui é ml, mas na questão é 25 microlitros. Então precisamos converter microlitros para ml primeiro. A primeira coisa é converter microlitros em ml, que a conversão é fácil, porque 1 ml tem 1000 microlitros, né? Então 25 microlitros seria igual a 2,50 10 a menos 2 ml, né? Ou seja, 0,025 ml. Agora eu tenho mls e eu tenho microgramas, então dá para calcular ppm. Agora ficou fácil, então calcular ppm seria 26,7 microgramas do glicose dividido por esse volume em ml, né? 0,025 ml do soro. Isso foi na amostra do soro, né? E isso dá 1.068 microgramas por ml.
Agora, outra parte da pergunta é qual é a concentração em miligrama por decilitros. Então, agora precisamos fazer duas conversões. Primeira coisa, esse microgramas tem que ser convertido em miligramas. E esse microlitros tem que ser convertido em decilitros, né? Decilitros. Então, a primeira coisa é converter condensação em microgramas, em miligramas e ml em decilitros. Então, a primeira coisa é que a gente sabe que 1 miligrama tem é igual 1000 microgramas. Isso é fator de conversão para converter os 26,7 microgramas em miligramas. E também sabemos que 1 decilitro é igual a 1000 ml, né? Mas aqui a gente já sabe o ml, 0,25 ml. Então a gente tem que converter isso para decilitros. Primeira, converter microgramas em miligramas. 26,7 microgramas seria 0,0267, né? É só dividir isso por 1000 miligramas, né? Micrograma dividido por 1000 dá miligramas. E agora a gente tem o volume em ml. 100 ml é igual a 1 decilitro. Então, para converter isso para decilitros, a gente tem que dividir por 100. Dividindo isso ml em volume em ml por 100 dá decilitros. Então, agora temos miligramas, temos decilitro. Agora ficou fácil de calcular a concentração de glucose em miligrama por decilitro seria 0,0267 miligramas dividido por 0,0025 decilitros, que dá 106,8 miligramas, né? Por decilitro. Ou podemos usar a fórmula direto, né? Em miligrama por decilitro. Esse todas as etapas que a gente fez separado é feito numa. Por exemplo, esses microgramas, são como converter microgramas para miligramas, né? Então isso foi miligramas. E aqui temos o volume em ml, mas tem um fator de conversão que 100 ml é igual a 1 decilitro, como eu falei antes. Então dá para fazer tudo junto, né? De vez. E dá 106,8 miligramas, que é a mesma coisa que a anterior. Agora, anotem a relação entre ppm e miligrama por decilitro. Parece que 1 miligrama por decilitro é igual a 10 ppm, 10 ppm, né? A concentração. Bom, com isso a gente termina a primeira parte das soluções e agora no próximo a gente vai falar da solubilidade, né? Então, quando você coloca o sal da cozinha em água, fica muito fácil de dissolver elas, né? E a solubilidade é muito. Mas quando falamos na maneira científica, a gente tem que saber exatamente quantos gramas, quantos mols a gente está dissolvendo num dado volume, por exemplo, por litro. Então precisamos fazer uma conta para a solubilidade máxima e qual é a relação da solubilidade, né? E como a gente pode ver o equilíbrio da solubilidade qual é o máximo que podemos dissolver e se a gente coloca um pouco mais do que o limite da solubilidade, o que que vai acontecer? Tudo isso a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Até a próxima então. Tchau.